Olá, querido amigo, querido irmão. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que nós estamos falando na semana passada. Nós falamos sobre perseverança e eu finalizei o nosso encontro fazendo uma pergunta. Eu perguntei se você já tinha parado para pensar naquilo que Deus queria da sua vida, naquilo que Deus intencionava com você, no propósito da sua vida. E eu me lembro que eu questionei o seguinte: qual que era o grande propósito? Se você já percebeu que ele tem um propósito para a sua vida, e ainda te indaguei a pensar se você não estava atrasado quanto a atender positivamente ao propósito que ele tem para a sua vida. Isso é muito importante, faz parte do nosso dia a dia e são coisas que nós precisamos responder. Nós viajamos pela história de Josué e aprendemos que ali na beira do Jordão ele teve a oportunidade de repensar tudo isso e de analisar o quanto que Deus poderia trabalhar dentro de um coração perseverante e também o quanto Deus não se agrada com a desistência de alguém que o serve. Isso ficou muito claro para a gente e aí eu aprendi a entender que Deus ele pretende algo conosco. Ele deseja algo com a nossa vida, ele de uma certa forma, ele nos prepara toda a vida, às vezes, para um grande momento. E pode ser que você esteja passando por esse grande momento agora e esteja sendo desafiado a entender o momento que você quer, ou melhor dizendo, que Deus quer para a sua vida. Quando eu falei com vocês sobre isso, eu falei também sobre a questão de que Deus nos prepara. Deus não nos coloca em situações das quais nós não venhamos a estar preparados para isso. Portanto, ele também não negocia a questão da perseverança. Nós temos que ser pessoas perseverantes não apenas para agradar a Deus, mas para sermos pessoas vitoriosas neste mundo. Acompanhar a história de Josué, acompanhar o momento de Josué, me fez entender, no mínimo, duas situações com muita clareza. Que quem caminha com base na visão de Deus, caminha com objetividade. E também que quem caminha com base na visão de Deus tem uma vida com propósitos definidos. Talvez seja isso que impeça muitas pessoas de estarem vivendo uma vida com propósito, uma vida satisfatória e uma vida plena. Então, seja qual for o propósito de Deus para a sua vida, o propósito para o qual Ele te criou, a perseverança jamais vai ser negociada dentro de uma vida vitoriosa. Entenda isso, Deus não vai trabalhar contra essa situação, porque a palavra dele trabalha diante disso. O livro de Josué, muitas vezes, várias vezes, cita e desafia Josué dizendo: esforça-te e eu te ajudo. Esforça-te, tão somente esforça-te e eu te ajudo. Portanto, eu creio plenamente que isso tem que ser muito real na vida minha quanto na vida sua. Agora, o interessante no meio de tudo isso é que não é só Josué que passou por situações como essa. Nós precisamos analisar que dentro de um contexto bíblico, as pessoas sempre foram desafiadas a terem uma vida de perseverança. E isso não foi diferente nem mesmo para Jesus. Jesus ele foi desafiado durante todos os momentos da vida dele a ter uma vida com perseverança, uma vida sem desistências, uma vida que olhava para Deus com uma característica de obediência e seguia em frente, tocava o barco, e é isso que Deus queria dele e isso que ele quer de nós também. Lucas 22, de 39 a 46, vai nos revelar o seguinte: então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali, ele disse: orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e fez esta oração: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice de horror, porém eu quero a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue com grandes gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Finalmente, Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados pela tristeza que tinham. Dormindo, disse ele, levantem-se, orem a Deus para não caírem quando forem tentados. Jesus, de uma certa forma, ele não era apenas uma pessoa determinada, mas ele foi o maior exemplo de perseverança e de determinação já conhecido no mundo. Por isso, também a sua vida é sinônimo de uma vida vitoriosa. É indiscutível a questão de vida vitoriosa quando fala-se sobre Jesus.
E isso em todo tempo foi necessário, ou para isso foi necessário uma vida de perseverança. Mas perseverança em quê? Você já parou para pensar nisso? Poderíamos generalizar e dizer que ele foi perseverante em tudo, mas eu quero especificar algumas coisas e pontuá-las a respeito da perseverança de Jesus. A primeira delas é que Jesus ele foi perseverante em oração. Guarde bem isso. Jesus viveu uma vida fervorosa e perseverante em oração. E eu poderia te afirmar que vida sem oração é vida sem relacionamento com Deus. Jesus vivia a plenitude do relacionamento que uma pessoa pode ter com Deus. Portanto, ele era uma pessoa que vivia constantemente em oração. Nós não podemos também dar continuidade a essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, sem também afirmar que uma vida sem oração é o princípio de derrota para qualquer homem e qualquer mulher. E tem sido na história do mundo, não apenas nas histórias bíblicas. Pessoas que desprezaram uma vida de oração ou que vacilaram de uma certa forma em momentos que deveriam estar orando, com certeza caíram e encontraram destruição pelo seu caminho. Todas as quedas humanas mencionadas na Bíblia experimentaram antes a falta de oração. Isso porque oração não é apenas jogar conversa fora. Muitas pessoas confundem o propósito da oração. E oração, muito menos, é uma guerra para você pedir poder para Deus. Oração vai muito mais além disso. Oração é expressar a Deus aquilo que você precisa, mesmo sabendo que Ele já sabe disso. Parece uma coisa meio maluca, mas oração envolve expressar a Deus todo o seu ser. Mas também envolve você ouvir tudo aquilo que Deus quer de você. Oração é render-se a Deus com todas as suas forças. Eu vou repetir. Oração é render-se a Deus com todas as suas forças. E aí, eu poderia dizer que quando falo sobre render-se a Deus com todas as suas forças, eu não estou dizendo todas as suas emoções. Eu estou dizendo exatamente todas as suas forças. Eu estou dizendo todo o seu ser. Eu estou dizendo você olhar para Deus e falar assim, eu não tenho reserva, eu me derramo, eu me lanço nos braços de Deus com todas as minhas forças. Talvez se Davi tivesse vivido uma vida constante de oração no momento em que foi tentado, ele não teria caído. Eu posso afirmar para você com certeza que se Moisés estivesse em plenitude de oração quando ele desobedeceu a Deus, ele não teria desobedecido. E ainda posso afirmar com grande propriedade que se Judas vivesse uma vida de oração e tivesse observado muito bem a vida que Jesus tinha ou estava levando, naquele momento da última ceia onde Jesus revela que haveria um traidor, se Judas estivesse ouvindo Deus, é bem provável que ele também pensaria duas vezes sobre a sua atitude. A grande realidade é que quando existe a oração, as coisas passam a ser diferentes. Se você vivêssemos em constante oração, assim como a palavra de Deus diz, quando ela fala, orem sem cessar. Se realmente orássemos sem cessar, nós não encontraríamos tempo para fazer coisas que desagradam a Deus e que levam-nos para lugares dos quais nós não intencionamos ir. Existem 5 lições pertinentes à oração que Jesus destaca dentro dos textos que nós lemos, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que a vida de oração tem a ver com momentos reservados com Deus e para Deus, que redundam em momentos de Deus conosco. Gravem sempre isso. O versículo 39 diz o seguinte, então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi como de costume para o Monte das Oliveiras. A palavra de costume, ela nos revela que não era um acontecimento esporádico na vida de Jesus. Jesus reservava tempo para orar a Deus. Jesus ouvia Deus e não apenas falava para Deus. Jesus, ele estava sensível e disposto a se lançar nos braços de Deus em oração. Jesus vivia uma vida fervorosa de oração. A segunda lição que esse texto também nos traz é que uma vida de oração sempre vai preceder uma vida de vitória contra as tentações da vida. Uma vida de oração sempre precede uma vida de vitória contra a tentação. O versículo 40 nos informa o seguinte, orem a Deus
para não serem vencidos pela tentação. Muito embora seja uma orientação dada para os discípulos de Jesus, é uma orientação que também nos serve. Orar a Deus ou viver uma vida contínua de oração nos livrará ou nos fortalecerá no momento em que formos tentados. Estar em constante e plena comunhão com Deus em oração vai nos dar forças para superarmos e para, de uma certa forma, resistirmos à tentação. Mas não é só isso. Em terceiro lugar, os versículos que nós lemos ainda nos mostra que a oração é o caminho para apresentarmos as nossas dificuldades a Deus. É o caminho para apresentarmos as nossas dificuldades a Deus. O verso 42 nos revela o seguinte: Jesus ajoelhou-se e fez a seguinte oração: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice de horror, porém eu quero a sua vontade e não a minha. Jesus estava passando por um momento de plena dificuldade e a oração o fortalecia a permanecer na vontade do Pai. Mas não é só isso. Não podemos esquecer que essa passagem, Deus também mostra que quando nós oramos, Ele nos manda auxílio sobrenatural. É, isso mesmo, auxílio sobrenatural. O versículo 43 nos afirma que então apareceu um anjo dos céus e fortalecia Jesus. Apareceu um anjo do céu e o fortalecia. É bem provável que muitas vezes você tenha passado por momentos onde apenas um auxílio sobrenatural fosse capaz de te livrar da situação pela qual estivesse passando. E a oração, com certeza, fez parte daquele momento da sua vida. Portanto, nunca se esqueça, a perseverança na oração, ela vai mandar auxílio do alto quando você mais precisa, e Deus vai estar atento a isso. E para finalizar, dentro dessa colocação sobre a perseverança de oração, é importante nós entendermos que a oração é um presente, ou melhor dizendo, a oração no presente é uma provisão de segurança no futuro. É isso mesmo. A oração presente é uma provisão de segurança futura. Após encontrar os seus discípulos dormindo, e eles não estavam dormindo apenas porque estavam cansados, mas estavam muito cansados e muito entristecidos. O teor da conversa é que eles estavam numa situação terrível, deplorável. Então eles simplesmente foram dormir. E aí Jesus olha para eles e fala assim: levantem-se, levantem-se, orem a Deus para não caírem quando forem tentados. Jesus está dizendo assim: se vocês querem ter forças quando vocês forem tentados, se vocês querem ter forças quando vocês encontrarem um futuro de tentação, então levantem-se e orem. E talvez seja essa a mesma insistência com a qual Jesus esteja querendo tratar a nossa vida. Se nós queremos encontrar recursos de reforço na nossa vida, se nós queremos encontrar auxílio que vem do alto, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Após encontrar os seus discípulos, Jesus ele entende e ele mostra que a perseverança em oração naquele momento era aquilo que eles precisavam. Não existe uma vida vitoriosa para um discípulo de Jesus sem uma vida perseverante em oração. Porém, o texto que nós lemos, ele não enfatiza somente uma vida vitoriosa perseverante na oração. Ele fala muito mais e eu quero compartilhar com você a respeito disso. Ele diz que nós, para sermos vitoriosos e pessoas plenas nessa terra, que realmente viver uma vida satisfatória, nós precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus. Deus tem vontades. E Ele expressa essa vontade para cada um de nós. Lembra que eu perguntei para vocês no início do nosso encontro, para o que é que Deus o preparou? O que Deus deseja da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Isso nos faz entender que Deus tem vontade referente a mim e referente a você. Agora, entenda duas coisas, são duas verdades que a gente precisa carregar para as nossas vidas. Não existe o que eu faça ou o que eu deixe de fazer que tornará Deus uma pessoa maior. Assim como não existe o que eu faça ou o que eu deixe de fazer que tornará Deus menor naquilo que Ele é. Porém, quando nós falamos sobre fazer a vontade de Deus, nós não estamos dizendo eu vou tornar Deus maior do que Ele já é.
Nós estamos dizendo assim, olha, existe um benefício em fazer a vontade de Deus. Existe um benefício em praticar a vontade de Deus. A grande realidade é que entre três verdades absolutas, os mandamentos de Deus nunca foram feitos para beneficiar Deus. Eles existem para minha proteção, para a sua proteção, para me beneficiar e para beneficiar você. Uma das grandes verdades é que as orientações bíblicas apontam para resultados que não beneficiam Deus. Eles beneficiam a mim, eles beneficiam a você. E fazer parte ou fazer a vontade de Deus sempre nos trará benefícios imensuráveis. Deus tem grandes coisas, não apenas para grandes homens, mas para homens que são obedientes, para mulheres que são obedientes e que fazem a vontade de Deus. Em meio às orientações contidas em Lucas 22:40, que nós estamos expondo, existem duas que são muito interessantes e que apontam para a mesma coisa. O versículo 40 diz assim: orem a Deus para não serem vencidos na tentação. Ele está dizendo assim, vocês oram, mas os beneficiados são vocês, porque vocês não vão ser vencidos no momento de tentação. E ali no versículo 46 também diz o seguinte: levantem-se, orem a Deus para não caírem quando forem tentados. O que os textos estão dizendo, e que para mim é muito claro, é que quando nós oramos, nós somos beneficiados com a proteção de Deus, com a segurança que apenas Deus pode nos dar. Nós somos beneficiados com o sustento que só Deus pode nos dar. Nós somos beneficiados porque Deus nos ama. E viver debaixo da vontade dele ainda é o melhor para mim e é o melhor para você. Agora o interessante é que naquele momento em que ele diz isso, o versículo 42, vai nos mostrar que Jesus ele dava o exemplo. O texto diz o seguinte: ajoelhou-se e fez esta oração. E a oração era a seguinte: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice de horror, porém eu quero a sua vontade e não a minha. Oh, irmãos, como que nós devemos fazer continuamente essa oração que Jesus nos ensinou? Deus, faça a sua vontade, não a minha, porque eu ainda sei e creio que a sua vontade é melhor para mim do que a minha vontade. Viver em obediência e submissão a Deus, ela leva pessoas a saírem de situações indesejáveis para viver uma vida com propósito, uma vida abençoada. É fato que Jesus sabia que perseverar na vontade de Deus era o correto, mas não era só isso, não era apenas o correto, era a melhor decisão a ser tomada, era a melhor decisão a se perseverar. Muitas vezes a gente olha para toda essa situação e fala assim: mas se eu quiser perseverar na minha vontade? É que perseverar na sua vontade de repente não seja a melhor ideia, quando nós temos algo melhor que é perseverar naquilo que um Deus que sabe todas as coisas reservou para mim e para você. E aí, com certeza, fazer a vontade dele é a melhor situação. Então, se nós queremos uma vida de vitória, nós temos que entender com todas as palavras que ela somente acontecerá se nós estivermos no território de Deus, no território da vitória, no centro da vontade de Deus. E isso tem tudo a ver com ter uma vida de perseverança. Em terceiro lugar, os textos que nós estamos expondo e que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar que perseverança tem a ver com dois verbetes, duas situações que nos deixam uma certa clareza de como nós devemos ser. Tem a ver com atitude e tem a ver com postura, com a ação de fazer alguma coisa e fazer alguma coisa de uma forma firme. Permanecer firme demanda em atitude. Aliás, a firmeza ela é sempre procedente a uma vida de atitude. Não existe uma pessoa firme que não tenha que ter tomado uma atitude para que fosse firme. E é nisso que a perseverança se sustenta. A perseverança ela não encontra alicerce se não houver firmeza, se não houver atitude, se não houver postura. Veja comigo o que diz o versículo 39 a respeito do assunto. Acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ele foi orar. Isso é uma questão de atitude, é uma questão de postura. Poderíamos dizer: mas Jesus, fique com o povo que estava ali. Jesus, fique com seus discípulos, aproveita mais um pouquinho.
mas tinha chegado a hora dele. Ele precisava orar. Ele precisava manter a atitude de que uma vida palpada em oração, manter a postura de que uma vida palpada em oração era a escolha de Deus para a vida dele. A postura de Jesus, ela não apenas o credibilizava a ser um líder de um dos maiores, eu não vou nem falar um dos maiores, mas do grande time que a terra conheceu, o time de Jesus. Olha, irmãos, o time de Jesus era um time vitorioso. Ela não apenas o fez líder desse time dos sonhos, como ela o fez o maior líder que esse planeta já conheceu. E aí, é interessante que no versículo 40, ele vai dizer o seguinte para os discípulos dele: orem a Deus, ou seja, tenham uma postura de oração, para não serem vencidos na tentação. Jesus tinha uma atitude de dependência a Deus. Ele tinha uma postura que mostrava a atitude que ele tomava na vida dele constantemente. O versículo 42 nos fala um pouco sobre isso, quando fala assim: ajoelhou-se e fez esta oração: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice de horror, porém eu quero a sua vontade, não a minha. Isso é postura, irmãos. Isso é atitude, é dizer assim: olha, Deus, eu sei que você tem o melhor, eu estou disposto a me colocar de uma forma de dependência, de obediência, de submissão, e essa vai ser minha atitude. Podem dizer o contrário. Olha, certa vez Jesus se encontrou com o diabo num local do deserto. Na realidade, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E durante todo o tempo em que ele foi tentado, a postura de Jesus, ela foi a mesma, a postura de um homem obediente a Deus, a postura de um servo que cria na palavra de Deus, a postura de alguém que acredita que é de pequenas atitudes, mas de atitudes coerentes, que um homem se torna um homem vitorioso, que uma mulher se torna uma pessoa, uma mulher vitoriosa. O versículo 44 ainda nos insiste com o assunto quando diz assim: que ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue com grandes gotas caindo ao chão, e cada vez mais ele orava fervorosamente, ou enquanto ele orava, ele cada vez mais buscava fervor em oração e vivia aquilo com plenitude. Atitude e postura. Às vezes as coisas estão difíceis e a gente desiste de orar. No caso de Jesus, pelo que eu estou vendo, as coisas ficavam difíceis e ele orava mais ainda. Ele era mais fervoroso na oração. E a coisa ficava mais complicada e tentadora à desistência, e aí ele perseverava em oração. E aí começou a escorrer gotas de sangue, e o texto diz que elas caíam no chão em gotas grandes, de tamanho era a questão da situação que tensa se fazia, e ele não perdia a postura, ele permanecia em atitude de oração. Aqui nós não estamos diante de um milagre, nós estamos diante de um homem, Jesus o homem, que tomou uma postura e teve que tomar atitude também. Ele adotou uma postura e para isso teve que tomar atitudes que o fizeram sofrer. Então, se nós queremos uma vida de vitória, nós temos antes que ter uma vida calcada em atitudes que nos apontam e que nos aproximam de Deus. Não se tem vitória na vida profissional, por exemplo, se você não sair para trabalhar e não se esforçar no seu trabalho. Isso é atitude, isso envolve postura. Por exemplo, se você quer ter uma vida conjugal ou uma família edificada, você precisa ter atitude. Você precisa ter uma postura, você precisa ter uma atitude, uma postura de fidelidade, por exemplo, de responsabilidade. E você que é pai ou que é mãe, se de repente alguém aparecer e quiser casar-se com a sua filha ou com seu filho, você vai no mínimo exigir que essa pessoa tenha atitude, que ela tenha postura, que ela não seja uma pessoa encostada. Às vezes nós queremos coisas, mas não queremos responder positivamente. Portanto, se você quer uma vida vitoriosa, você precisa perseverar em atitude e em postura. A grande realidade também é que se nós não fizermos isso, a nossa vida espiritual ela vai ser uma vida fracassada. Vida espiritual necessita de uma vida de postura. É sempre assim. Você precisa ter uma postura, você precisa ter atitude. Porém, eu não posso negar para você que isso não é algo fácil, que isso seja, ou melhor dizendo, que isso seja algo fácil.
Eu não posso olhar para você e dizer que isso é algo que nós fazemos com muita facilidade. Isso é difícil. Isso muitas vezes irá nos sugerir a desistência. Muitas vezes isso vai nos indagar do porquê devemos continuar insistindo. E é aí que a perseverança entra. Nós estamos falando durante esses dias sobre perseverança. A série de mensagens desse mês, ela trata a respeito disso. E você não vai ser uma pessoa vitoriosa se você não for perseverante. E dentro do contexto que nós acabamos de ler, foi possível nós vermos que deve haver a necessidade da perseverança, ou melhor dizendo, deve haver a perseverança na oração. A vida de um homem vitorioso é a vida de um homem que ora. Mas não é só isso. Deve haver perseverança em fazer a vontade de Deus. A vida de um homem vitorioso também é a vida de um homem rendido a Deus. E para completar, é a vida de um homem que tem atitude e que tem postura diante das situações. Portanto, parem para pensar. O meu desafio para vocês nessa semana não fiquem parados esperando as coisas acontecer. Não fiquem olhando para um lado para o outro, reclamando da situação, nem muito menos do governo X, do governo Y, do que aconteceu lá atrás ou do que está acontecendo agora. Tenha postura, tenha atitude. Viva uma vida calcada em oração para que você não venha cair no momento de tentação. Viva uma vida rendida a Deus para que você não venha cair no momento em que for tentado e para que você seja suprido, muitas vezes até de maneira sobrenatural na sua vida. E o Deus de paz estará